18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 3 minutos, começando agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil, Karime. Começando mais uma semana, né, Carlão? Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Aquele salve especial para você que nos acompanha nas redes sociais, no arroba 18 horas News, gente. Boa noite. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta segunda-feira, dia seguinte dos atos golpistas em Brasília. Em Manaus foi desmontado hoje o acampamento bolsonarista em frente ao Comando Militar da Amazônia. Wilson Lima confirma a participação na reunião em Brasília com o presidente Lula com o Fórum de Governadores. Começou hoje em Manaus o reforço da vacinação contra a Covid-19 para crianças com idades entre 5 e 11 anos. Agora são 6 horas e 4 minutos. Ser o melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia. Você confere a partir de agora. Vamos juntos aí, mais uma edição do 18 horas até as 7 da noite para você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Brasil viveu, né, hoje, o dia seguinte, o day after, digamos assim, do ato golpista de ataque à democracia e aos poderes constituídos. Um ato, inclusive, fracassado que resultou em centenas de presos e destruição dos prédios, alguns prédios do Palácio do Planalto. Detalhes, no Superior Tribunal Federal e no Congresso Nacional, Karime. Pois é, Carlão, até agora, até o início da tarde, pelo menos 1.500 pessoas foram detidas. Foi um dia triste, sem dúvida, para o Brasil este domingo, né? E que repercutiu negativamente mundo afora. Lideranças políticas de vários países, inclusive, entre eles Estados Unidos, França, prestaram solidariedade ao governo brasileiro. Um dia em que o Estado democrático e de direito foi covardemente atacado. E hoje, olha só, também como consequência dos atos desse domingo, os acampamentos em frente aos quartéis começaram a ser retirados. Aqui em Manaus, manifestantes que se concentram desde o dia 2 de novembro em frente ao Comando Militar da Amazônia foram retirados hoje numa grande ação das forças de segurança do estado e do município. Carlão, não houve resistência nenhuma aqui, também nenhuma prisão foi registrada, apenas uns poucos manifestantes estavam no local. Toda a área foi desocupada, como explica a repórter Nathalie Moraes. A manhã de hoje começou com uma ação do Comitê de Resposta Rápida do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas para desmontar o acampamento dos bolsonaristas montado em frente ao Comando Militar da Amazônia na Avenida Coronel Pedro Teixeira, no bairro da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. Os manifestantes ocupavam o local há 68 dias, desde o dia 2 de novembro de 2022. Por volta das 10 da manhã de hoje, agentes de segurança pública chegaram no local para negociar a retirada, mas sofreram resistência por parte dos manifestantes. As autoridades de segurança pública cumpriram 2 ordens judiciais, uma do Supremo Tribunal Federal e outra da Justiça Federal do Amazonas. A primeira decisão veio ainda no domingo, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a dissolução e desocupação dos acampamentos bolsonaristas realizados nas imediações dos quartéis generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos. A juíza federal, Jaisa Fraste, também determinou a desocupação e desmonte do acampamento bolsonarista montado em frente ao Comando Militar da Amazônia. A decisão deve ser cumprida pelas forças de segurança do Estado até às 6 da tarde de hoje. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública também estiveram no local, retirando barracas com apoio no trânsito dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e com escolta das forças de segurança. Na área, o trânsito foi parcialmente bloqueado no sentido centro-bairro e totalmente bloqueado no sentido bairro-centro. As equipes de limpeza retiraram do local, debaixo de uma forte chuva, barracas, pallets, caixa d'água e até mesmo um fogão que era utilizado para o preparo de alimentos no local foi recolhido. O Comitê de Resposta Rápida do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas foi responsável pela retirada dos manifestantes. O secretário de Segurança Pública do Estado, o general Carlos Mansur, acompanhou a desocupação no local.
Nós ativamos o gabinete de crise com a presença de órgãos das 3 esferas, da esfera federal, do estado e também aqui do município, justamente para levantarmos ações preventivas com relação às manifestações. Uma delas é o reforço das instalações públicas, né, dos 3 poderes. E a finalidade dessa reunião aqui é prevenção e colocar todos os órgãos, a gente chama muito da consciência situacional. A consciência situacional é que todos os órgãos saibam, né, o que está acontecendo aqui no nosso estado e aqui na nossa cidade. Até para evitar comentários ou informações erradas. E a segurança pública, ela está atuando, está trabalhando, como sempre, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Os órgãos estaduais e federais de segurança e os órgãos de trânsito, juntos e em parceria com o Juízo Federal, devem manter a fiscalização na área de forma contínua, 24 horas por dia, até o dia 31 de janeiro deste ano ou até a deliberação do Juízo Federal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e toda essa ação lá na Ponta Negra de desmobilização desse acampamento foi um grande nó no trânsito na cidade inteira. E é claro que tudo piorou por conta da chuva também. Então, o trânsito hoje, o dia inteiro, foi um caos por conta desta ação, dessa desmobilização dos acampamentos lá em frente ao Comando Militar da Amazônia. Então, se você viu aí o trânsito embolado, ruim durante o dia, com certeza foi reflexo desta ação. Mas o fato é que o desmonte desse acampamento já era para ter sido feito há muito tempo, gente. Foram 68 dias protestando contra o resultado das eleições presidenciais e pedindo intervenção militar. Um grito contra a democracia, sem dúvida, e além de tudo, perturbando a vida de quem mora nas proximidades, complicando o trânsito, num movimento restrito a poucas pessoas que não aceitam os resultados das eleições. Carimelhão, toda manifestação pacífica, todo protesto, ele deve sim, sem dúvida, ser respeitado, mas o que vimos nesse domingo é inaceitável, é um problema, um ataque direto e também descabido às instituições que deve ser rechaçado, como foi todas as forças democráticas, né? Por todas as forças democráticas. Tem que dar um tempo, chega. Preciso aceitar aí o resultado das eleições e quem não concordar com o atual governo, faça oposição, certo? Oposição dura, dentro da lei, sem excessos, com tranquilidade, tudo dentro do campo das ideias e respeitando a lei, a Constituição e tudo mais. Carlão, porque o que nós vimos foram atos criminosos, é claro, isso é crime previsto em lei e com penas muito duras, salvo engano, de 4 a 12 anos de prisão. Esses vandalismos, esses atos que aconteceram em Brasília neste domingo. O Brasil precisa seguir, gente. As pessoas têm que voltar à rotina, à normalidade. Quem é governo precisa governar, porque é assim que funciona a democracia. Venceu nas eleições, ponto final, acabou. Quem é oposição faz o quê? Fiscaliza, denuncia, protesta, mas tudo, gente, de forma pacífica, sem fazer crime, sem vandalizar, sem destruir nada. Enfim, sem agressões, sem depredações, respeitando as leis e ponto final. 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os atos desse domingo lá em Brasília, com destruição de prédios, os 3 poderes, repercutem entre políticos e pessoas públicas no Amazonas. Exatamente, até mesmo apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, como o governador Wilson Lima, repudiaram os atos e que repercutiram em todo mundo. Vamos aos detalhes agora com a Diné Araújo. Os ataques às sedes dos 3 poderes, Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República, Congresso Nacional, onde ficam deputados e senadores, e o Supremo Tribunal Federal, onde atuam ministros da mais alta corte do Judiciário brasileiro, nesse domingo em Brasília, encheu de notas de repúdio as redes sociais. Aqui no Amazonas, o governador Wilson Lima, apoiador do ex-presidente Bolsonaro, publicou nota dizendo que repudia os atos antidemocráticos ocorridos
ocorridos em Brasília e que é preciso respeitar a democracia porque não há espaço para a violência. Entre a bancada federal do Amazonas, o senador Omar Aziz, também por meio de nota, criticou os manifestantes e disse que os ataques de ontem são um total desrespeito à democracia. O senador Eduardo Braga também publicou nota de repúdio e disse que não há lugar para atos golpistas contra a democracia brasileira. O senador também defendeu punição rigorosa aos vândalos. Já o senador Plínio Valério, até o fechamento da reportagem, não se pronunciou sobre os ataques aos três poderes em Brasília. O 18 Horas tentou ouvir os deputados federais do Amazonas, mas apenas Amon Mandel e Sidney Leite gravaram entrevista. Amon também repudiou os ataques e disse que os atos geram prejuízos, principalmente à imagem do país. A partir do momento em que a gente vê que o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário não conseguem manter a segurança no próprio prédio, na sede deles, o que dirá combater os roubos, os furtos, os feminicídios, o desmatamento, as fraudes nos contratos e assim por diante. Eu peço que todos os representantes se unam nisso. Nós precisamos tirar o Brasil da polarização ou a polarização vai acabar com o Brasil. Já o deputado federal Sidney Leite disse que no Brasil a vontade da maioria sempre foi respeitada e que atos fascistas e terroristas não podem ser aceitos. E defendo que todos os responsáveis, seja os responsáveis intelectuais, os financiadores, os organizadores, como quem praticou esse ato de violência contra a democracia, seja punido no rigor da lei. É isso que eu particularmente entendo. Nós não podemos tolerar que um país como o Brasil, que tem uma história da sua gente, do seu povo, de luta, de muita garra, de muita determinação no dia a dia de suas vidas, aceitem conviver com fascismo, com tentativas de autoritarismo e muito menos com atos terroristas. Por meio do Twitter, o deputado federal bolsonarista Capitão Alberto Neto disse que uma parte da direita brasileira caiu na armadilha que enfraqueceu os republicanos conservadores na invasão do Capitólio nos Estados Unidos e aproveitou para criticar alguns ministros do STF que, na opinião dele, comprometeram a harmonia entre os poderes. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade, emitiu nota dizendo que a democracia e o processo eleitoral são soberanos e que ataques a eles devem ser repudiados. Já o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, lamentou por meio de nota os atos antidemocráticos e de vandalismo e disse que, independentemente de bandeira política, a democracia deve prevalecer em todas as esferas e que os responsáveis pelo movimento violento sejam punidos. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. São 6 horas e 16 minutos, você no melhor Mix do Brasil, e o governador Wilson Lima confirmou presença na reunião desta segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Fórum dos Governadores, reunião que está acontecendo no Palácio do Planalto, Karine. Exato, Carlão, nas redes sociais eu estou acompanhando aqui, começou agora, há pouco tempo essa reunião com os governadores. Bom, Lula quer mostrar aos governadores a situação em que se encontra a sede do governo federal e demonstrar que mesmo com os danos causados pelos atos criminosos, as ações não vão ser paralisadas. Lula também convidou os prefeitos das capitais brasileiras. No caso de Manaus, o prefeito Davi Almeida, por meio de sua assessoria, informou que não poderá participar da reunião com Lula lá em Brasília. Pois é, até porque, né, Carlão, quem está no comando da prefeitura agora é o vice-prefeito Marcos Rota, uma vez que Davi Almeida está em viagem. Rota fez reunião também na manhã desta segunda-feira com secretários municipais e determinou que todas as secretarias apoiem o governo do estado no cumprimento da determinação do Supremo Tribunal Federal para a desocupação do acampamento montado em frente ao Comando Militar da Amazônia, lá no bairro da Ponta Negra, fato que já aconteceu. 6h17. Mix.
Olha só, as ameaças de grupos golpistas ainda inconformados com o resultado das eleições se estenderam à refinaria de Manaus. Ainda durante os protestos no domingo, mensagens em aplicativos começaram a circular anunciando que a ordem era bloquear a saída de combustíveis para abastecer a cidade, em Carime. Pois é, e ainda na tarde de ontem, lá do domingo, Carlão, as forças de segurança do Estado e da Polícia Rodoviária Federal foram para a refinaria, que fica no Distrito Industrial. O repórter Hector Silva acompanhou toda a ação e traz pra gente as informações. Em meio a ataques a patrimônios públicos em Brasília e protestos em vários estados, na capital amazonense Manaus, bolsonaristas extremistas se deslocaram à refinaria de Manaus, que atualmente possui o nome de Refinaria da Amazônia, com o objetivo de bloquear a saída de combustíveis para abastecer a cidade. As forças de segurança do Amazonas, incluindo a Polícia Militar, o Núcleo Especializado de Operações no Trânsito, NEOT, o Departamento de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-M, e a PRF, Polícia Rodoviária Federal, ocuparam vias próximas à refinaria e na Avenida Ministro Mário Andreasa, onde estava concentrada a maior parte dos manifestantes. Policiais continuam no local para evitar possíveis bloqueios. Em nota, a Refinaria da Amazônia informou que estava tomando as providências necessárias para que não haja descontinuidade no fornecimento de combustíveis. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 19 minutos, você no melhor mix do Brasil. E olha só, os presidentes dos 3 poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, divulgaram nota conjunta de defesa da democracia. Eles afirmaram que estão unidos em defesa da Constituição. E sobre esta nota, vamos conversar agora com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, de Brasília, de onde estão acontecendo todas as ações. Boa noite, Cadu. Então, muito movimento, não sei nem por onde começar, para a gente começar a conversar, né? São muitas histórias, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Bom, o ato dos golpistas fracassou, né? O fato é esse. E não teve adesão de militares e acabou, a análise que a gente fez é que acabou unindo ainda mais os representantes dos 3 poderes, não é isso, Cadu? Boa noite. Boa noite, Carime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Vamos tentar aqui explicar o inexplicável, né, sim, Carime? A gente está tentando juntar as peças desse grande quebra-cabeça que foi esse ato terrorista aqui em Brasília. Carime, apesar do dano irreparável ao patrimônio histórico, artístico, cultural, principalmente o dano contra a nossa democracia, Carime, os atos terroristas fracassaram nesses 2 pontos que você acabou de dizer. Primeiro, o terrorismo não avançou para um golpe de Estado, como eles queriam, para a tomada efetiva do poder em Brasília, porque as Forças Armadas já haviam pulado fora, ainda no segundo turno das eleições. No ano passado, o então presidente Bolsonaro, ao perder as eleições do segundo turno, tentou até o fim buscar o apoio dos generais para uma ruptura institucional. A gente lembra disso, mas não conseguiu. Porém, esse ato terrorista de domingo teve o apoio da Polícia Militar, daqui de Brasília. Claro, com a anuência, a omissão, a conivência, a leniência de integrantes da cúpula do governo do Distrito Federal e possivelmente do governador Ibanez Rocha. Já a gente fala sobre essa pessoa. Ou seja, Carime, quem achou que a invasão estapafúrdia aos prédios do STF, do Congresso Nacional, a invasão ao Palácio do Planalto daria combustível para um golpe, teria a continuidade das Forças Armadas, das Forças Militares Federais, se enganou. Claro que a omissão das Forças Armadas ao não proteger o patrimônio público, né, ao não cumprir a sua missão efetiva de proteger a sede do Poder Executivo, precisa ser investigada com rigor. O que estou dizendo é que os militares foram omissos em todos os sentidos. Eles não apoiaram o golpe, mas também não protegeram a sede do Poder Executivo. Ou eles não sabiam desse movimento, o que é muito difícil, ou alguém mandou os militares ficarem aquartelados.
E o segundo ponto, Karime, é que o terrorismo acabou aproximando quem andava distante, como você disse. Hoje, os chefes dos poderes legislativo, executivo, judiciário se reuniram, fizeram uma nota conjunta em defesa da democracia, conclamando a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz, da democracia em nosso país. A intenção é evitar novos manifestos radicais em outras partes do país. A gente sabe, aí teve os fatos em Manaus, 5 refinarias foram bloqueadas, inclusive em Manaus, teve movimento em São Paulo, os movimentos começaram a se espraiar pelo país. Então, a ordem aí do Poder Executivo, dos 3 poderes aí, foi tentar colocar a bola no chão, né? Então, evitar esses novos manifestos espalhados pelo país, evitar que o Brasil entre em ebulição, porque o momento agora é de estabelecer a ordem no Distrito Federal por meio da intervenção decretada ontem pelo presidente Lula, investigar os crimes, identificar os líderes da invasão, bem como os financiadores e os apoiadores políticos desses movimentos. A gente sabe que isso não foi um acaso, não. Isso foi planejado com certeza. E nesse aspecto, Karime, já tem algumas informações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que já identificou financiadores desses grupos radicais em pelo menos 10 estados. Então ele já está indo atrás dos ônibus, quem forneceu o transporte, a alimentação, a hospedagem para essas pessoas. Então alguns nomes já estão sendo identificados, claro, foram mantidos em sigilo, mas já estão sob a investigação da Polícia Federal. O senador bolsonarista Marcos Duval, veja só, Karime, ele disse que pelos vídeos e também pelos rastros que os invasores deixaram, foi possível perceber que havia pessoas treinadas e que elas se misturaram entre os invasores para adentrar nos gabinetes, roubar armas, documentos sigilosos, enfim, obras de arte. Claro que teve roubo por parte dos manifestantes, mas documentos sigilosos, armas, coisas que tinham acesso exclusivo, específico, isso daí teve a ajuda de alguém, né? Exatamente. E o senador Randolfo Rodrigues disse algo mais grave. A perícia encontrou 5 granadas, Karime, que não explodiram. 3 foram jogadas, né, nas dependências do STF e 2 dentro do Congresso Nacional. Para você ver, eles queriam explodir esses 2 prédios. Para a gente atualizar as informações, afinal, Karime e Carlão, ao todo, aí, por enquanto, né, o saldo de hoje são 1.200 pessoas presas por crimes de terrorismo e contra a democracia. Segundo o ministro Flávio Dino, outras pessoas vai ter mais prisões ao longo dessa semana. A maioria dessas pessoas, aí, desses 1.200, foi levada para a sede da Academia da Polícia Federal, num ginásio da área de treinamento, onde estão prestando depoimento nesse momento. Até agora, 204 pessoas já foram levadas para o presídio da Papuda. Como diz na nossa terra, em Manaus, já baixaram a penitenciária. Karime e Carlão. Ricardo, mesmo aí o governo federal tendo a sua parcela de culpa, sobrou mesmo para o governador do distrito, né, o Ibanez Roça. Você já até mencionou ele aí. Ele foi afastado, inclusive, do cargo. E aí também foi desativado o acampamento dos bolsonaristas, Cadu. Como é que tá essa situação aí dos acampamentos? Carlão, esse foi o day after, né? Foi o dia de mobilização. Passaram as forças militares, né? Os militares, efetivamente, os verde-oliva, eles usaram seus caminhões aí para fazer o desmonte das barracas, usaram ônibus de transporte coletivo para retirar essas pessoas de lá. Muita gente já foi encaminhada direto para a Academia da Polícia Federal para prestar depoimento. Faz parte desse grupo aí de 1.200 pessoas. Foram dezenas de ônibus utilizados para o transporte dessas pessoas. O acampamento, para você ter ideia, a Karime deve saber, como também ela conhece um pouco Brasília. Você também, né, Carlão? O parque, a Praça dos Cristais foi totalmente tomada pelos acampamentos. Uma área, todo o perímetro do setor militar urbano foi tomado pelas barracas. Havia dezenas de barracas, então o Exército passou o dia fazendo o desmonte, ainda está fazendo o desmonte das barracas nesse momento. Foi preciso acontecer o que aconteceu no domingo para retirar esses manifestantes?
Puxa vida, quanta omissão, quanta conivência, né? Agora, com relação ao governador Ibanez Rocha, ele não tá nessa de boi de piranha não, viu, Carlão? Para comandar a segurança pública do DF, ele nomeou o ex-secretário de Justiça, Anderson Torres, que foi o cara que fechou os olhos para os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal nas estradas durante o segundo turno das eleições, que tentaram impedir as pessoas de seguir, de acessar os locais de votação, principalmente nos estados da região Nordeste. Ele também foi o cara que demorou a acionar a Polícia Militar naquele quebra-quebra do dia 12 de dezembro, após a diplomação de Lula. Incendiaram ônibus, incendiaram carros, destruíram patrimônio público. Somente depois a Polícia Militar foi acionada. Tudo isso com a omissão de Anderson Torres. Ibanez usou as redes sociais para pedir desculpas a Lula, né? Mas já foi tarde, né? Ele acabou sendo afastado do cargo por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, ele está sendo alijado dentro do MDB. Olha só a repercussão política que isso está acontecendo. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, ele está sendo praticamente expulso do MDB para que o MDB não tenha prejuízos políticos dentro da composição do governo. Essa situação. O partido estuda agora, além de processo político, né, tem um processo civil contra ele. E existe também a possibilidade, Carlão, veja só, de abertura de um processo de impeachment contra Ibanez Rocha na Câmara Legislativa do DF. Ele está, lembrando, né, que ele foi eleito em primeiro turno nessas últimas eleições. Situação bastante difícil para Ibanez Rocha. Já Anderson Torres, que foi exonerado por Ibanez Rocha logo após a invasão, né, ele, para tentar se limpar junto a essa situação, ele foi lá e exonerou o secretário que ele havia acabado de nomear. Teve a prisão preventiva decretada pelo STF, no caso Anderson Torres. O ex-ministro está nos Estados Unidos, onde ele está curtindo férias com a família. Ele já colocou uma nota dizendo que não está perto, não tem contato com o ex-presidente Bolsonaro, que está também nos Estados Unidos de férias. Carlão e Karime. Muitos acontecimentos. Bom, o fato, Cadu, que eu tenho agora é que começou agora há pouco a reunião do Lula com os 22 governadores, né, aí em Brasília, para falar a respeito de todas essas situações. São 22 governadores do país para tratar dos ataques terroristas às sedes dos poderes. Além dos chefes dos executivos locais, o encontro também conta com a participação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Celina Leão, que assumiu o Distrito Federal após o afastamento de Ibanez Rocha, está entre os presentes. Como já dissemos, o governador Wilson Lima também está lá participando desta reunião que começou agora às 6 horas aí em Brasília, né, Cadu? Fato também... Está acontecendo neste momento, estamos acompanhando aqui. Enquanto eu falo com você, eu estou de olho ali na TV, está passando nesse momento. Eu também estava aqui, estou aqui nas redes sociais. E, Cadu, e o mercado financeiro, ele reagiu bem, né? Não teve muita mudança, a bolsa e o dólar não tiveram grandes abalos após esses atos de vandalismo ontem em Brasília. Os analistas disseram que a situação afasta investidores estrangeiros, mas o impacto deve ser de curto prazo e nada deve mudar na política brasileira, né? A reação no mercado foi mais branda, porque a resposta dos três poderes foi dura e sinérgica. Conjunta, né? Conjunta, exato. Então, de repente, aquela história, né, que acabou fortalecendo até, inclusive, essa imagem para o mundo, essa imagem de Estado, essa imagem de democracia forte aqui do país, aqui do Brasil em relação ao mundo. Então, até que não teve grande abalo, não teve grande mudança em relação à semana passada. Nem o dólar, nem a Bolsa de Valores fechou em muita queda. Bom, para encerrar... Fechou em queda, né, o dólar, né? Um momento favorável, né? Exato, fechou em pouco, não teve grande variação. Eu tenho aqui uns números parciais e mais tarde eu tenho como que a Bolsa encerrou. Até as 3 da tarde de hoje, o Bovespa subia 0,54% depois dessas ações. E o dólar teve ligeira alta,
cotado a R$ 5,25. Depois de um recuo, sexta-feira fechou com pouca mudança, fechou a R$ 5,23. Ou seja, não variou muito, não valorizou muito. Agora, Cadu, e falando do Senado, o Senado já tem assinaturas suficientes para instalar uma CPI para investigar justamente esses atos de domingo. Quem são os líderes e quem financiou, né? Porque agora a investigação é a esse respeito, porque não foi barata essa estrutura dos acampamentos, não foi barata toda essa invasão. E como você falou, granadas, as pessoas sabiam exatamente onde entrar também para furtar, para levar documentos e armas. Bom, até esse pedido para a prisão do ex-presidente Bolsonaro está nessa conversa aí. Conta pra gente, resume pra gente aí como é que tá essa situação, Cadu. Karime, esse pedido de prisão do ex-presidente Bolsonaro é do senador Renan Calheiros, do MDB. A gente lembra quem é ele, né? Ele foi o relator da CPI da Covid-19 no Senado, um dos adversários ferrenhos naquele período. Ele continua sendo um rival, um grande adversário do ex-presidente Bolsonaro. E nesse sentido, ele meteu de sola. Ele entrou com um pedido aí junto ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, pedindo a extradição imediata do ex-presidente Bolsonaro, que está, como eu falei, nos Estados Unidos de férias. E nesse pedido ele pede que, se Bolsonaro desobedecer a esse pedido de extradição, que ele seja preso preventivamente. Claro que há um exagero do senador, porque existe uma legislação internacional que trata da questão da extradição. Bolsonaro não foi condenado por crime algum até o momento e nem responde a processo que lhe exija ser extraditado. Foi nesse sentido aí que o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre esse assunto, quando ele foi perguntado na coletiva agora à tarde. Vamos ouvir o que ele disse. Só é possível pedir extradição de alguém que responda a algum processo criminal e o ex-presidente da República não está nessa situação. Então, tecnicamente possível, neste momento, nós não temos nenhum elemento para solicitar extradição do presidente Bolsonaro. É claro. Mas não estaria descartados? Como tese, não, porque na vida tudo é possível, mas em relação a decisão do governo dos Estados Unidos, aí é a soberania deles, né? Eles podem avaliar a conveniência de permanência de um cidadão no seu território, mas é uma decisão soberana do governo dos Estados Unidos que não nos cabe. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Cadu, isso também teve a ver com os posts, né, de alguns políticos americanos que recomendaram essa extradição do presidente que está lá no solo americano, não é? Isso, exatamente, Karime. Ele tem parlamentares aí do congressista, né? Congressistas americanos que estão ali pedindo para que o presidente Joe Biden ele possa intervir nessa situação. Inclusive, eu recebi agora há pouco da assessoria do presidente Lula um comunicado conjunto dizendo o seguinte: os presidentes Lula e Biden conversaram por telefone essa tarde. O presidente Biden transmitiu o apoio incondicional dos Estados Unidos à democracia do Brasil e à vontade do povo brasileiro expressa nas últimas eleições do Brasil vencidas pelo presidente Lula. O presidente Biden condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e a transferência pacífica do poder. Os dois líderes comprometeram-se em trabalhar juntos em temas enfrentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos, entre os quais a mudança do clima, desenvolvimento econômico, paz e segurança. O presidente Biden convidou o presidente Lula a visitar Washington no início de fevereiro para consultas aprofundadas sobre uma ampla agenda comum e o presidente Lula aceitou o convite. Nessa conversa teve, claro, a questão Bolsonaro, mas envolve muito mais a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que, como eu falei, tem uma questão legal a respeito disso. Não dá para trazê-lo. Com certeza Bolsonaro vai vir na hora que ele achar que ele convém, né? Então não vai haver força policial para trazê-lo, não, até porque não há uma aprovação legal, uma autorização legal para isso. Agora, Karime, falando sobre CPI, que você perguntou inicialmente, tem o requerimento de assinatura tramitando dentro do Senado. No Senado já tem 31 assinaturas. Esse pedido aí, que é de autoria de Renan Calheiros e de Randolph Rodrigues. Entre essas 31 assinaturas, tem aí a assinatura de Eduardo Braga e Omar Aziz, do estado do Amazonas.
Plínio Valério, que tem sido cada vez mais tido uma postura mais bolsonarista radical, não assinou o requerimento. Mas apesar da pressa, Karime, a instalação aí da CPI só pode acontecer a partir do mês que vem, na nova legislatura que toma posse em 1º de fevereiro. Importante ressaltar. Isso porque o regimento interno do Senado deixa claro que o prazo da CPI não pode ultrapassar a legislatura em que foi criada. Ou seja, está acabando a legislatura, está começando outra agora em fevereiro. Por isso, as assinaturas que foram colhidas nesse momento, infelizmente, não vão ter validade. Então, vão ser necessários colher novas assinaturas a partir de fevereiro com a nova composição da casa. E o PL já tem, o PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, já vai ter 14 membros, ou seja, vai ser em um outro contexto a partir de fevereiro. E nesse momento há uma pressão política que não vai ter um efeito prático, mas porém é um termômetro para que a partir de fevereiro ou março esse assunto possa ser retomado. Até porque em março vai estar no meio ainda daquele processo de reconstrução do Palácio do Planalto, reconstrução do Congresso, vai estar todo mundo trabalhando online porque destruíram o Congresso. Ou seja, o assunto vai estar na cabeça do povo e na cabeça dos parlamentares. Então é muito provável que essa CPI possa avançar e de fato seja instalada pelo presidente da casa, que provavelmente será Rodrigo Pacheco, que esse evento aí, esses eventos trágicos, institucionais, favoreceram bastante ele. Ele como interlocutor da democracia, ele provavelmente vai ter temperatura, clima para se reeleger. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Só para encerrar, vou atualizar os dados da economia, né, da Bolsa de Valores. O Ibovespa fechou em leve queda, acabou fechando o dia em menos 0,12% aos 108.832 pontos. E o dólar fechou valorizado em 0,41%, cotado ao preço, ao valor que a gente falou, R$ 5,25. Pouca diferença em relação à sexta-feira. É isso aí, Cadu. Karime, antes de encerrar, me dá 30 segundos. Fique à vontade. Já que a gente fez meio que um bate-papo aqui sobre os eventos de ontem, só fechando uma informação que eu acabei de apurar. Lembra daquela foto daquele rapaz que estava defecando, né? Que estava em posição de querendo defecar, essa imagem percorreu o país e o mundo. Ele estava em cima de algo ali, tentando defecar numa sala do STF. Ele é funcionário do Banco do Brasil. O nome dele é Tiago Albuquerque. Ele é escriturário do Banco do Brasil, de uma agência aqui de uma cidade satélite chamada Sobradinho. Ele não compareceu para trabalhar hoje. Já está sendo investigado e procurado pela polícia. Esse fato envergonhoso agora, que não deixa agora... Ele parou de trabalhar. Ele está sendo procurado pela polícia depois desse vexame que ele praticou, que ele cometeu, invadindo não só a instituição, mas também expondo, né? Se expondo. O expondo nu dele, achando que ele estaria defendendo o país. Na verdade, ele está fazendo uma vergonha para ele próprio. Nossa, né? Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu. Obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 6h40, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, o promotor de justiça Wesley Machado analisa os atos de Brasília deste fim de semana. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6h40, você no melhor Mix do Brasil. Vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, terça-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 74% e 99%. E choveu forte nesta segunda-feira em Manaus, por causa da forte chuva e dos ventos também, que atingiu a cidade nesta segunda-feira. A cobertura de um posto de combustíveis desabou aqui na cidade. Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, próximo à entrada do bairro Novo Israel, no sentido Barreira da M010. A administração do posto informou que a área seria isolada para o começo das obras de reconstrução da estrutura. Mix. Nível do Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje. Agora a cota no Porto de Manaus é de 19 metros e 65 centímetros acima do nível do mar. Mix. Vamos voltar a
falar sobre os ataques golpistas deste domingo em Brasília. Vamos conversar agora com o promotor de justiça Wesley Machado, que também é membro do Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral. Muito boa noite, seja bem-vindo, promotor, ao 18 horas. Então, como é que o senhor analisa, como é que o senhor define esse episódio de domingo contra os 3 poderes da República? Boa noite. Karime, boa noite Carlão, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Nós estamos diante de um dos cenários mais graves ocorridos no Distrito Federal ao longo dos últimos anos. Desde a edição da Constituição Federal, não se vê a prática de atos tão violentos, tão criminosos, como os ocorridos nesse dia 8 de janeiro de 2023. Eu confesso para você que eu sou brasiliense, sou filho do Distrito Federal e jamais tinha presenciado uma tamanha monstruosidade como o que tivemos nesse domingo. Nós tivemos os criminosos atentando contra as sedes dos poderes da União, e esses atos criminosos merecem uma repressão estatal. Esses criminosos merecem receber a aplicação das diversas consequências legais que nós temos para estes atos. Uma coisa é o exercício legítimo do direito de liberdade de reunião, uma coisa é o exercício do direito de manifestação. Agora, outra coisa é atentar contra as instituições legitimamente constituídas, e aí este tipo de ato merece sim uma repressão estatal. Olha só, nós podemos dizer que foi uma tentativa aí de golpe e foi fracassada, inclusive, uma vez que não teve adesão das Forças Armadas e se resumiu aí a um grupo, de certa forma, pequeno de pessoas, isso? Carlão, nós tivemos neste domingo um grupo de pessoas que se alinham a uma certa ideologia. Alguns tinham uma pauta que tinha como a finalidade máxima acabar, abolir com o nosso Estado democrático. Outros tinham a finalidade de colocar em ameaça, em xeque, um governo que foi constituído, um governo que foi eleito nas eleições de 2022. Outros, por outro lado, tinham apenas a intenção de fazer com que as suas pautas, os seus anseios, os seus valores fossem observados. Então, nós tínhamos um grupo que, apesar de ter um alinhamento ideológico, eles tinham pretensões diferentes. Não se pode falar que todos os manifestantes tinham a intenção em si de promover um golpe de Estado, mas aqueles que tinham essa intenção tiveram a sua intenção, ao menos no que aconteceu no dia 8 de janeiro, a sua intenção foi fracassada. Nós tivemos como uma das respostas estatais a decretação da intervenção federal pelo presidente da República. A área de segurança pública agora está sendo comandada pelo governo federal, no âmbito do Distrito Federal, e essas medidas iniciais demonstram que, ao menos neste momento, não se tem sucesso ou um aumento do que nós tivemos ou do que aconteceu no Distrito Federal nesse dia 8 de janeiro. Agora, promotor, muitas pessoas, e a gente até analisa que esse ato foi muito parecido com o que aconteceu lá no Capitólio, nos Estados Unidos, também por um grupo contrário à eleição de Joe Biden, contrário ao resultado das eleições. Nessa questão eleitoral, o senhor vê algum paralelo entre o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui? Desde o resultado do segundo turno das eleições de 2022, uma série de pessoas alinhadas a um determinado perfil ideológico, a determinadas crenças, eles entenderam que nós tivemos ilicitudes, ilegalidades que aconteceram durante o processo eleitoral. E como uma consequência disso, se reuniram em prol de uma série de objetivos e passaram a se manifestar. É claro que é possível ver um certo alinhamento ou um certo parecimento com o que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui, no âmbito do Brasil, nós tivemos uma série de crimes como dano ao patrimônio público da União, tivemos crimes contra o patrimônio cultural. É possível que se visualize uma série de pessoas que estão associadas para a prática de crimes inclusive contra o Estado democrático, crimes contra o nosso sistema legitimamente eleito, nosso sistema que está em funcionamento. E diante disso nós tivemos crimes que tiveram como início
manifestações lá após o resultado do segundo turno das eleições. Então é possível sim ver algum tipo de paralelo ou similitude com o que aconteceu nos Estados Unidos da América. Ok, e ainda na sua análise, as consequências dos atos desse domingo vão enfraquecer, podem enfraquecer esses movimentos de extrema-direita? Nós teremos como consequência, já tivemos uma série de prisões, inquéritos policiais foram instaurados a partir dessas prisões em flagrantes. Nós teremos a instauração de processos penais a partir do oferecimento de denúncia contra aqueles em relação aos quais nós teremos ou contra os quais surjam elementos de autoria e prova da materialidade da prática desses crimes que eu listei para vocês. E tais formas e tais consequências podem fazer com que, ou podem ter como resultado, a diminuição da intensidade dos eventos violentos que nós tivemos ontem. Nós tivemos centenas de pessoas presas. Claro, todas essas pessoas serão levadas à presença de um juiz para a realização de audiência de custódia. Poucas delas terão as suas prisões convertidas em prisões preventivas. A maioria, eu entendo que serão colocadas em liberdade, porque para a maioria não haverá preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, mas com certeza essa própria ameaça, essa própria notícia de que inquéritos policiais serão instaurados, de que prisões foram efetuadas, novas prisões podem ser decretadas, esse tipo de medida pode enfraquecer a violência dos atos que foram praticados nesse dia 8 de janeiro. Entendi, promotor. Agora a gente falou que como pano de fundo dessas ações, desses atos, foram os questionamentos em relação ao resultado das eleições. Na sua opinião, existem outras questões que podem estar envolvidas nesses atos? Um grande grupo de pessoas questiona a forma com que as eleições foram conduzidas, outros questionam atos ilícitos que foram praticados durante o processo eleitoral. Todos os questionamentos são questionamentos legítimos, mas claro, legítimos que devem ser manifestados pelas vias próprias. Quem entendeu que ilícitos foram praticados deve acionar os órgãos competentes com as provas para a alegação da ocorrência desse ilícito, para que os competentes processos sejam instaurados. Quem entende que o sistema eleitoral não é um sistema que atende às necessidades, que atende à forma da nossa sociedade atual, deve buscar junto aos seus parlamentares a mudança desse sistema eleitoral. Quem entende que ministros excederem e praticaram crimes deve procurar junto aos parlamentares do Senado Federal que possam instaurar os processos competentes, mas, claro, prática de violência não deve ser tolerada. Qualquer tipo de ato violento contra instituições, contra poderes constitucionais, isso deve ser reprimido. Nenhum motivo justifica a prática desses atos do dia 8 de janeiro. O senhor acha que as instituições elas saem mais fortalecidas após esse triste episódio? Ainda é muito cedo para afirmar se nós já tivemos o debelamento, nós já tivemos a cessação desses atos criminosos que se iniciaram no dia 8 de janeiro, mas com certeza nós já tivemos uma demonstração de que o que previsto, o sistema previsto na nossa Constituição funcionou. A Constituição prevê uma série de instrumentos, esses instrumentos foram utilizados, tivemos a decretação da intervenção federal, Congresso Nacional convocado extraordinariamente para analisar o decreto de intervenção, as instituições estão em funcionamento, os juízes neste momento estão analisando os autos de prisão em flagrante, enfim, o sistema está funcionando e é o sistema previsto na Constituição que, ao menos até este momento, tem se mostrado eficiente para responder aos atos que foram praticados. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no 18 Horas, promotor. Karine, eu agradeço. Carlão, muito obrigado. Valeu. Boa noite para vocês, boa noite para os nossos ouvintes. Uma ótima noite, promotor. Muito obrigada. Conversamos com o promotor de justiça, Wesley Machado, que também é membro do Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral. 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E olha só, hein, daqui a pouquinho aqui no 18 Horas você confere que enfermeiros do Amazonas com salários atrasados há 5 meses fazem vaquinha para poder comer. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix.
Olha só, as crianças com idade entre 5 e 11 anos já podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 aqui em Manaus, Karine. Isso vale para todas que já tenham recebido a segunda dose da vacina há pelo menos 4 meses, tá? A repórter Nathalie Moraes explica melhor pra gente o assunto. O imunizante para esse público está disponível em 34 pontos de vacinação distribuídos em todas as zonas aqui da cidade, como anunciou a titular da Secretaria Municipal de Saúde, a médica Chádia Frache. A meta é imunizar mais de 80 mil crianças em Manaus. As doses de reforço para as crianças de 5 a 11 anos estão liberadas em 34 unidades básicas de saúde. Somam aí 80 mil crianças, então a gente espera que os pais comecem a levar seus filhos que estão aptos, que estejam saudáveis, sem febre, sem sintomas gripais, para receber o mais rápido possível a dose de reforço na faixa etária de 5 a 11 anos. A secretária de Saúde destacou também que a procura para completar o esquema vacinal das crianças nessa faixa etária, que tem uma população estimada de mais de 260 mil crianças, ainda está muito baixa. E o que a gente está aqui para chamar a atenção é que somente 160 mil crianças receberam a primeira dose e que completaram o esquema vacinal foram 94 mil. Então, assim, nem todas completaram o seu esquema vacinal, e desse público inteiro que completou o esquema vacinal, 94 mil, apenas 80 mil está apto agora para tomar a sua primeira dose de reforço, que muitas pessoas chamam de terceira dose. É importante ressaltar que mesmo que a criança tenha completado o seu esquema vacinal com a Coronavac, a dose de reforço será feita com a vacina da Pfizer, mediante nota técnica do Ministério da Saúde. A vacinação para esse público será com a Pfizer Baby, que possui um frasco de coloração laranja, como explicou a gerente de imunização da Sensa, a enfermeira Isabel Hernandes. Ela também fez um alerta para os pais sobre a declaração solicitada pelas escolas com o calendário vacinal das crianças. A vacina ofertada para o público de 5 a 11 anos é a vacina Pfizer pediátrica. Ela tem uma coloração diferente, ela tem a tampinha e o rótulo laranja. Então os pais podem até ajudar a olhar, fiscalizar o que está sendo aplicado. Então a gente já tem algumas crianças que tomaram a primeira e a segunda dose e agora já está no momento do reforço. Então eles podem aproveitar este momento de volta às aulas, que precisa pegar a declaração para levar na escola, vai até a sala de vacina com a sua criança, o cartão de vacina, a gente atualiza, faz a vacina do Covid, atualiza a vacina de rotina e emite já a declaração no mesmo momento. Reforçando que outras vacinas do calendário básico das crianças podem ser administradas junto com o imunizante contra a Covid-19. O atendimento acontece de segunda a sexta, com horários estendidos em alguns pontos de vacinação. A lista completa dos locais está disponível nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Manaus e pelo site sensa.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E os profissionais da saúde terceirizados que trabalham no Hospital Francisca Mendes estão há 5 meses com os salários atrasados. Gente, pasmem, estão fazendo vaquinha virtual para poder comer. Karime, é difícil, hein? A denúncia foi confirmada pela presidente Graciese Mouzinho do Sindicato dos Trabalhadores em Santa Casa, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas. A repórter Odiné Araújo tem mais informações. Enfermeiros e enfermeiras que trabalham no Hospital do Coração Francisca Mendes estão há quase 6 meses sem receber salário. Sem alternativa por não terem a quem recorrer, os trabalhadores terceirizados e que atuam na UTI adulto, enfermarias e hemodinâmica resolveram fazer uma vaquinha na internet. A vaquinha é uma ação criada na internet onde as pessoas se juntam para arrecadar contribuições para determinado objetivo financeiro. A meta da vaquinha
campanha dos enfermeiros é arrecadar R$50 mil. O dinheiro será dividido entre os enfermeiros para comprar alimentos e pagar contas como aluguel, água e luz dos trabalhadores. A presidente do Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Gracete Mouzinho, disse que a situação dos enfermeiros que prestam serviços ao Hospital do Estado é crítica. Esses enfermeiros já vai fazer 6 meses que não recebem, passaram o Natal, o Ano Novo sem receber nada. Não tem o transporte, não tem alimentação. Tá uma situação crítica, né, desses enfermeiros que prestam serviço no Hospital Francisca Mendes, né? Eles são enfermeiros da Manaus e tem enfermeira intensivista que são da IETS que estão passando a mesma situação. Esses enfermeiros estão lotados também no ICAM. Nas redes sociais, a categoria compartilha a vaquinha e pede ajuda dos internautas com doações de qualquer valor, de acordo com Gracete Mouzinho. É uma vergonha, né, os enfermeiros terem que fazer, nós, né, colegas, fazer essa vaquinha para ajudar essas mães de família, esses pais de família que não tem mais o que levar, não consegue levar mais alimento para sua casa. Pensávamos que as coisas fossem mudar, que viesse mudança, mas a mudança ela não acontece para os profissionais de saúde. Temos um piso que foi aprovado, que vive esse impasse de não querer pagar. Eu gostaria de saber se esses nossos governantes, se eles aguentariam ficar os 5 meses sem receber, né? Como estaria a vida deles? Além dos enfermeiros, também estão com salários atrasados os trabalhadores do Serviço Geral, maqueiros e agentes de portaria. O Sindiprive pede apoio do Ministério Público para que o salário dos trabalhadores do Hospital Francisca Mendes seja pago. O 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber o motivo do atraso no pagamento dos trabalhadores e qual a previsão de quitação do salário da categoria. Mas embora a assessoria de comunicação da SES tenha feito contato conosco, até o fechamento da reportagem, eles não enviaram as respostas. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o ex-vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, informou nas redes sociais dele, na internet, que retomou as atividades como defensor público estadual. Ele foi vice-governador no primeiro mandato da gestão do governador Wilson Lima, com quem rompeu politicamente em maio de 2020. Carlos Almeida passou a atuar na Unidade de Direitos Coletivos da Defensoria Pública do Estado. Quando rompeu com o governador, disse o seguinte, abre aspas, personagens tão ou mais perigosos se encontram em todos os lugares, às vezes até mesmo dentro do nosso próprio barco, fecha aspas. Vale lembrar que Carlos Almeida teve papel de protagonista nos 2 primeiros anos de governo do Wilson Lima, atuando como uma espécie de primeiro-ministro, comandando inclusive a Secretaria de Saúde e as articulações políticas. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Os presidentes dos 3 poderes da República divulgaram hoje uma nota conjunta em defesa da democracia brasileira. No texto, eles dizem rejeitar os atos terroristas e vandalismo criminosos e golpistas. Informaram que estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. A nota é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, o presidente em exercício do Senado Federal veneziano Vital do Rego e a presidente do Tribunal Supremo Federal, ministra Rosa Weber. Junto, eles conclamaram a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia e disseram que o país precisa de, abre aspas, normalidade, respeito e trabalho para o progresso e a justiça social da nação. É preciso dizer e repetir, protestos políticos e críticas a governos e autoridades são legítimos, desde que pacíficos e dentro da lei. Atos de vandalismo violentos e antidemocráticos não podem ser aceitos sob nenhum argumento. 18 Horas.
7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Continue bem, continue 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.